Just take that one thing, besides the hundreds of others. See? It does make a difference. God said it made a difference. So it is a difference. Considere só essa coisa, além das centenas de outras. Está vendo? Faz diferença sim. Deus disse que fazia diferença, de modo que é uma diferença. But you see, if they get that started, the trustee board, deacons and everything, the first thing you know, the pastor either gets in or gets out. That's all. See, it's the people that voted it in. Mas veja, se fomentarem isso, e a junta de administradores e diáconos e tudo mais, de repente ou o pastor entra ou sai. Simplesmente isso. Veja, é o povo que elege. All right? Now, notice that spirit began to move, and the church that got so much dignitary in it, so much big things, and so much money started, after a while, they listened to it and fell for it, the crudeness of the devil. Muito bem. Agora note, esse espírito começou a mover-se e a igreja que era assim, que recebeu tantos dignitários nela, tantas coisas grandes e tanto dinheiro, começou a rolar, que com o tempo eles deram ouvidos e se deixaram levar à astúcia do diabo. And that's the very thing that Eve done in the Garden of Eden. Now you hear that, that's right. E essa foi exatamente a mesma coisa que Eva fez no Jardim do Éden. Agora, escutem isso mesmo. Look, the natural woman, Adam's bride, before he come to her as a wife, fell for the Satan's scheme against the Word of God by reasoning it. Vejam, a mulher natural, noiva de Adão, antes de ele vir a ela como esposa, se deixou levar pela trapaça de Satanás contra a palavra de Deus por arrazoá-la. Before Adam lived with Eve as a wife, Satan beat him there. That's right. You heard the bride tree I preached on. That talks of, see. All right. Antes de Adão viver com Eva como esposa, Satanás derrotou-o nisso. Isso mesmo. Vocês ouviram a árvore noiva sobre a qual preguei. Ela fala disto. Vejam. Muito bem. Now notice. There, Eve fell for reasoning. Now, Satan tried to reason. She said, but the Lord said. He said, oh, you know, but surely the Lord won't. Yeah. Agora notem. Eva se deixou levar por arrazoamento lá. Agora ele, Satanás, tentou arrazoar isto. Ela disse, mas o Senhor disse... Ele disse, você sabe, mas certamente o Senhor não irá. Está vendo? You ought to be wise. You ought to know something. Well, you're nothing but a dumb child. See? You ought to know something. Você vai querer ser sábia. Você quer conhecer algo. Ora, você não passa de uma moça estúpida, está vendo? Você deveria saber alguma coisa. If that isn't Satan, if that isn't some of these modern... they're just a bunch of holy rollers. Don't pay attention. Don't move. Como esse é Satanás. Que coisa. Assim são alguns destes modernos, veja. Eles são só um bando de santos roladores. Não dê atenção a eles, veja. Não vá, está vendo? Now, the natural first bride of the human race, before her husband come to her, she fell from grace by listening to Satan's lie after God had her fortified behind His Word. Yeah. If she'd have stayed behind the Word, she'd have never fell. Now, that's in the natural. Notice, the natural woman. Agora, a natural, primeira noiva da raça humana, antes de seu esposo vir a ela caiu da graça ao dar ouvidos à mentira de Satanás, depois de Deus tê-la fortificado atrás de sua palavra. Se tivesse permanecido atrás da palavra, ela nunca teria caído. Agora isso é no natural. Note, a mulher natural. And what was the curse? The actual curse of coming out from behind God's Word. Now remember, she believed about 98% of it. But you just have to let one thing go. See? She believed a whole lot of it. Oh, certainly, she said this and Satan admitted that's right.
E qual foi a maldição, a verdadeira maldição por sair detrás da palavra de Deus? Agora lembre-se, ela creu em cerca de 98% dela, mas só se tem de abrir mão de uma coisa. Está vendo? Ela creu em grande parte dela. Certamente. Ela a falou e Satanás admitiu que estava certo. He can just get you on one corner, that's all he wants. See? Only thing you have to do is give the bullet a little twist this way and miss the target. See? That's all. Now, she believes so much of it, but yet missed it. Se ele conseguir encurralar você, é só isso o que ele quer. Está vendo? A única coisa que se tem de fazer é dar uma viradinha na bala, assim, e ela errará o alvo. Está vendo? Simplesmente isso. Agora, ela creu em grande parte dela, mas ainda assim errou o alvo. Now, and the results, because she left the word for one little speck of a reason. I say, now, what about the women? Or what are you going to talk about something like that? But any of those little things, what's the difference? What's initial evidence? It's something to it. Agora, e os resultados? Por que ela deixou a palavra por um pouquinho de razão? Bem, diz agora, e as mulheres? Ou por que o irmão quer falar acerca de algo assim? Mas qualquer destas coisinhas, qual é a diferença se é evidência inicial? Há algo nisto. It's got to be straightened out. We pursued that through 7 church ages almost, but the hour's come when God speaks it, and He don't only speak it, but He shows it and vindicates it and proves it. Right. If He doesn't do it, then it isn't God. That's all. God stands behind His word. Você tem, isso tem de ser endireitado. Nós temos presumido a respeito dela no decorrer das 7 eras da igreja, quase. Mas chegou a hora quando Deus a está falando. E Ele não só a está falando, mas a está mostrando. E a está vindicando. E a está provando. Isso mesmo. Se Ele não faz isso, então não é Deus. Simplesmente isso. Deus sustenta a sua palavra. Notice now. Now, the natural woman caused natural death because she listened to reason to make herself wise. Instead of staying behind the word and doing what God told her to, she wanted wisdom and be wise, and she listened to reason, and she lost the whole human race. Note agora. Agora, a mulher natural causou morte natural, porque deu ouvidos ao arrazoamento para se fazer sábia. Fazer-se sábia ao invés de permanecer atrás da palavra e fazer o que Deus lhe disse para fazer. Ela queria sabedoria e ser sábia, e deu ouvidos ao arrazoamento e pôs a perder a raça humana inteira. Está vendo? Now, this time, the spiritual woman, the bride of Christ, that started on the day of Pentecost with the early apostolic church, lost the same thing at the Nicaea Council. Lee, you know that's right. Agora, desta vez, a mulher espiritual, a noiva de Cristo, que começou no dia de Pentecostes com a igreja apostólica primitiva, perdeu a mesma coisa no concílio de Niceia. Lee, o irmão sabe que está certo. At the Nicaea Council, when she swapped her spiritual birthrights to take Constantine's big churches and things that he offered them there, and she sold out her scriptural birthrights for a bunch of Roman dogma. E no concílio de Niceia, quando ela deu em troca seu direito de primogenitura espiritual para obter as grandes igrejas de Constantino e coisas que ele lhes ofereceu ali, e ela vendeu seu direito de primogenitura espiritual por um monte de dogmas romanos. Now that's hard on the Catholic, but the Protestant has done the same thing. And represented the Bible here as a daughter of a harlot of the whore. That's exactly right. Every one of them. No excuses.
Agora, isso é duro para os católicos, mas os protestantes fizeram a mesma coisa e são representados na Bíblia aqui como uma filha da prostituta, da meretriz. É exatamente isso mesmo, cada um deles, não há desculpas. But out of there has always been a little remnant, right along, that goes to make the bride. Notice, she lost her birthrights. See, before her husband got to her, see, before the wedding, she lost her virtue. Mas dali sempre houve um pequeno remanescente, o tempo todo, que vai formar a noiva. Note, ela perdeu seus direitos de primogenitura. Veja, antes de seu esposo chegar a ela, está vendo? Antes das bodas, ela perdeu sua virtude. And now you remember that she said, I sit as a queen, I have no need of nothing. And that lady is seeing age there. I'm rich, increased in goods, so forth, and oh, the whole world looks up to me. I'm the great holy church, and so forth. We're this way, the whole age. E agora lembre-se de que lá ela disse, estou assentada como rainha. De nada tenho falta naquela era de Laodiceia lá. Rica sou e estou enriquecida e assim por diante. E o mundo inteiro me admira. Sou a grande igreja santa e assim por diante. Somos deste jeito, a era inteira. And he said, you don't know that you're a naked, blind, miserable, wretched, poor, and don't know it. That's the condition. E ele disse, não sabes que estás nu, cego, miserável, desgraçado, pobre e não o sabes. Essa é a condição. Now, if the Holy Spirit said the condition would be that way in the last days, it's that way. There's no way of getting around it. That's the way it is. Agora, se o Espírito Santo disse que a condição seria assim nos últimos dias, é assim. Não há como escapar. É desse jeito. Now what? Now when she sold her birthrights back there, her virtuous right of the word, what did she do? When Eve did it, she lost the creation. Whole creation fell under her. Agora observe, quando ela vendeu seu direito de primogenitura lá atrás, seu virtuoso direito da palavra, o que fez ela? Quando Eva fez isso, ela perdeu a criação. Toda a criação abaixo dela caiu. Now, notice, and when the church did it, except the dogmas, instead of the Spirit and the Word, it cursed the whole system. Agora note, e quando a igreja fez isso, aceitou dogmas ao invés do Espírito e da palavra. Isso amaldiçoou o sistema inteiro. Every denominational system that ever was or ever will be was cursed with it and fell. Because there's no other way when you get a bunch of men together to figure out anything. One's got a head this way, one's got a head that way, and one's got a head this way. They put the things together and shake it up, and when it comes out, that's what you got. Todo o sistema denominacional que já existiu ou virá a existir foi amaldiçoado com isso e caiu porque não há outra maneira. Quando se reúne um grupo de homens para procurar entender alguma coisa, um tem a cabeça deste jeito, e um tem a cabeça daquele jeito, e um tem a cabeça deste jeito. E eles juntam tudo e chacoalham, e quando sai, é isso que se tem. That's exactly what they did at the Nicaea Council. That's exactly what they do at the Methodist, Presbyterian, Church of Christ, and the rest of them. Foi exatamente isso o que fizeram no Concílio de Niceia. É exatamente isso o que fazem na Metodista, Presbiteriana, Igreja de Cristo e nas demais. And no man, no matter what God reveals to him, you got to teach it the way their credential, their creed says, or they'll kick you out. Now, don't tell me I've been there, see? And I know it. E ninguém, não importa o que Deus lhe revele, tem de ensinar da maneira que a credencial deles, o credo deles, credo, diz, ou o expulsarão. Agora, não me diga que não. Eu já estive nessa situação, veja, e sei disto. And that's just exactly what's happened. So the whole thing's cursed. E é exatamente isso o que tem acontecido, de modo que a coisa inteira está amaldiçoada. No wonder the angel said, "Come out of her, my people, that she be not partakers of her plagues, because she's cursed and she's got to suffer the curse of God's wrath upon her, because she sold her virtue and rights."
But, oh my. Não admira que o anjo tenha dito, sai dela, povo meu, para que não sejas participante das suas pragas, porque ela está amaldiçoada e tem de sofrer a maldição da ira de Deus sobre si, porque vendeu sua virtude e direitos. Está vendo? Mas, oh, que coisa! But remember, seeing all that condition, but yet God promised in Joel 2:25, if you want to put it down, in the last days, when he said what the palmer worm left, the caterpillar eaten, what the caterpillar left, the locust is eaten, what the locust eaten, just on down, bug after bug, come and eat on that church until finally it was nothing but a stump. Mas lembre-se, vendo toda essa condição, mas ainda assim Deus prometeu em Joel 2:25, se quiser anotar, nos últimos dias, quando ele disse, o que ficou da lagarta, o pulgão comeu, o que ficou do pulgão, os gafanhotos comeram, o que o gafanhoto comeu, sucessivamente, inseto após inseto, tinha vindo e comido daquela igreja até finalmente não ser nada mais que um toco. What the Romans left, the Lutherans eaten, what the Lutherans left, the Methodists eaten, what the Methodists left, the Pentecostals eaten. See, until she's down to a stump. Observe, o que ficou dos romanos, os luteranos comeram. O que ficou dos luteranos, os metodistas comeram. E o que ficou dos metodistas, os pentecostais comeram. Veja, até ela estar reduzida a um toco. And you know what? You take those worms in there, the locust and caterpillar and so forth, and you chase them down through the book and find out it's the same worm in just different stages. E sabe de uma coisa? Tome esses bichos aí, o gafanhoto e o pulgão e assim por diante, e examine-os por todo o livro e verifique. É o mesmo bicho, só que em diferentes estágios. Hold your point. So is these seals. It's the same worms. You're going to see it when we bring it out, so I'll tell you now. It's the same worm all the time. 4 of those worms, 4 here and the other, the same thing, it's the same spirit. What one left the other eat, what this one left the other eat, like that. So they brought it to a stump. Retenha isso. Assim são estes selos. São os mesmos bichos. Você vai ver quando apresentarmos isso assim. Eu lhes direi agora. É o mesmo bicho o tempo todo. 4 desses bichos, 4 aqui, e ali estão eles, são a mesma coisa. É o mesmo espírito. O que ficou de um, o outro comeu, e o que ficou deste, o outro comeu. Dessa maneira, até reduzirem a um toco. But Joel said, I will restore, saith the Lord, all the years the caterpillar's eaten. Mas Joel disse, restituir-vos-ei, diz o Senhor, todos os anos que o pulgão comeu. What is it? How is he going to do it? If it started out anti-Christ, but being against the teaching of Christ, that accepted dogma instead of word, and through the years the reformers has plunged at it, as the Bible said, but in the last days, at the sounding, Revelations 10:1-7, he said the mysteries of God would be finished in the last days at the sounding of the 7th angel. Que é isto? Como ele vai fazê-lo se começou o anticristo por ser contrário ao ensino de Cristo que aceitou dogma em lugar da palavra? E no decorrer dos anos os reformadores especularam acerca disto, como a Bíblia disse. Mas no último dia, ao toque, Apocalipse 10, de 1-7, ele disse, se cumpririam os mistérios de Deus nos últimos dias ao toque do 7º anjo. Malachi 4 said that he would send Elisha before the evil day come upon the earth when it burned it like a furnace. Malaquias 4 disse que ele enviaria Eliseu antes do dia mau vir sobre a terra, quando ele a queimaria como uma fornalha. And he would restore and would bring back the children to the faith of the fathers. The original apostolic Pentecostal faith was promised to be restored.
E ele restauraria e traria de volta os filhos à fé dos pais. A fé original apostólica pentecostal foi prometida ser restaurada. Now that's just as plain as Scripture can say it. Now it's promised. And if we're in the last days, something's got to happen. And it is happening. And we're seeing it. Agora, isso é simplesmente tão claro quanto a Escritura possa dizê-lo. Agora está prometido, e se estamos nos últimos dias, algo tem de acontecer. Estão vendo? E está acontecendo e o estamos vendo. Notice, Satan's Trinity, same person coming, just incarnate from one to the other. That's the way them bugs did, them worms, one to the other, exactly. Nicolaitan, spiritual antichrist, pope, false prophet, beast, the devil himself incarnate. Notem a trindade de Satanás. A mesma pessoa que vem, só que encarnado, de um para o outro. É a maneira que esses insetos fizeram, esses bichos, de um para o outro, exatamente. Nicolaíta, anticristo espiritual. Papa, falso profeta. Besta, o próprio diabo encarnado. He can't do it. Now, you keep that on your mind now. When you follow this, you're going to see these riders come right straight up to that. See, I'm laying you a picture here. If I had it on a blackboard, you could understand it better. See, I'm watching. Ele não pode fazer. Agora, mantenham isso em mente agora, enquanto vão acompanhando. Vocês vão ver estes cavaleiros chegarem diretamente a isso. Vejam, estou montando um quadro para vocês aqui. Se eu colocasse num quadro negro, vocês poderiam entendê-lo melhor. Vejam, estou observando. First, now you remember this. The first thing he is, he's an Antichrist spirit. John said so. Little children, the spirit of Antichrist already worked in the children of disobedience. See that thing will begin to start. Primeiro, agora, lembrem-se disto. O que ele é, em primeiro lugar, ele é um espírito anticristo. João disse que sim. Filhinhos, o espírito do anticristo já operando nos filhos da desobediência. Vejam, essa coisa já tinha iniciado. And then it became kind of a saying in the next church age. And the next church age, it was a doctrine. And the next church age, she was crowned. Isn't that just as plain as reading anywhere you could read it? See? See, there he comes. E então tornou-se como que um dito na próxima era da igreja. E na era seguinte da igreja foi uma doutrina. E na próxima era da igreja ela foi coroada. Agora, não é tão claro quanto se pudesse ler isso em algum lugar. Estão vendo? Vejam, aí vem ele. Now first he was called what? Antichrist spirit because he was against the word. That's what started it. That's exactly what done the whole thing was turning from God's word. Agora, primeiro, ele foi chamado o quê? Espírito anticristo, porque era contra a palavra. Foi esse o início. Foi exatamente isso o que causou a coisa toda. Foi se desviar da palavra de Deus. Not because Eve might have given Cain a spanking one day. See? That wasn't what done it. The first thing that done the whole thing was that she turned from the Word. She turned from the Word. Não porque Eva tenha dado uma surra em Caim um dia. Estão vendo? Não foi essa a causa. A primeira coisa que causou tudo foi que ela se desviou da palavra. Ela se desviou da palavra. And the first thing started the prostitution in the church of the living God, Christ's bride. She turned from the Word and accepted Roman dogma instead of God's Word. What's happened to every organization did the very same thing. E a primeira coisa que deu início à prostituição na Igreja do Deus Vivo, a noiva de Cristo, foi que ela se desviou da palavra e aceitou o dogma romano em lugar da palavra de Deus. O que aconteceu com cada organização fez exatamente a mesma coisa. Now, but promised that in the last days he would make a way to restore again. The word of the Lord would drop upon the earth,
as He did it in the beginning, and will restore back what? What started it? Against the Word. Agora, mas ele prometeu que nos últimos dias daria um jeito de restaurar novamente. A palavra do Senhor cairia sobre a terra, como ele fez no princípio. E restaurará o quê? O que deu início contra a palavra. And what is this fellow supposed to do when he comes anointed with God, Spirit? He just brings the faith of the children back to the fathers. That's how He restores. And you get the same word in the same place that it is here, it's going to do the same thing. E o que é para este indivíduo fazer quando vier ungido com o Espírito de Deus? Ele somente traz a fé dos filhos de volta aos pais. É assim que ele restaura. E tome esta mesma palavra no mesmo lugar que ela está aqui, ela vai fazer a mesma coisa. Jesus said, if any man be in mine, if he that believeth in me, the works that I do shall he do also. And when he asked him to do certain things, he said, I do just what the Father shows me. I don't do nothing till I see it first. What I see the Father doing, that I do also. The Father worketh, and then I worketh hitherto. See? Don't you see it? Well, it's just like reading the newspaper. See? Jesus disse, se alguém for dos meus, e aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E quando lhe pediram para fazer certas coisas, ele disse, eu só faço o que o Pai me mostra. Não faço coisa alguma até que a veja primeiro. O que vejo o Pai fazendo, isso também faço. O Pai trabalha, e então eu trabalho até agora. Estão vendo? Não veem isto? Ora, é justamente como ler o jornal. Estão vendo? Now first, then he become an antichrist. Now he couldn't be antichrist only in spirit. Then he become an antichrist, and that spirit took a man that taught the same things that that antichrist spirit was doing, and then he become a false prophet to the antichrist spirit. Agora, primeiro então, ele se tornou um anticristo. Agora, ele não podia ser anticristo só em espírito. Então, ele se tornou um anticristo e aquele espírito tomou um homem que ensinava as mesmas coisas que aquele espírito anticristo estava fazendo. E então, ele se tornou um falso profeta para o espírito anticristo. Now, what about a man in an organization? Suit yourself. I don't know what you think about it. All right. Agora, e quanto a uma pessoa numa organização? Façam como quiserem. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Muito bem. Now, finally, he becomes a beast. Amen. We'll get into that after a while. See? All right. Agora, finalmente, ele se torna uma besta. Agora esperem, e entraremos nisso daqui a pouco. Vejam. Muito bem. Now, if Satan's Trinity lays like that, Satan all the time, Satan, Antichrist spirit incarnate, false prophet, then becomes a beast. Agora, assim, a trindade de Satanás se apresenta. Satanás o tempo todo. Satanás, espírito anticristo encarnado, falso profeta. Então torna-se a besta. See, when not a demon that was in that Antichrist, but when Satan himself is kicked out, he comes down and takes over the place where the demon was. The devil then. Then the devil is incarnate in a man. It's just repeating itself. That's what Judas Iscariot was. Estão vendo? Quando não o demônio que estava naquele anticristo, mas quando o próprio Satanás é expulso, ele desce e assume o lugar onde o demônio estava. O diabo, então o diabo está encarnado no homem. Está simplesmente se repetindo. É isso o que Judas Iscariotes foi. And what did he do? Was he one of the fellows that was against Christ? Why, he was a treasure. Walked with him. Certainly. Walked right along with him, went out there and cast out devils and done just exactly what they did. E o que fez ele? Ele foi um dos indivíduos que estavam contra Cristo? Ora, ele era o tesoureiro, caminhava com ele, certamente. Caminhava junto com eles, foi lá e expulsou demônios e fez exatamente o que eles fizeram. And Christ was the incarnate God. God incarnate in flesh, Emmanuel. And Judas was the son of perdition, as Jesus was son of God.
Incarnate God, incarnate devil. E Cristo era o Deus encarnado em carne, Emanuel. E Judas era o filho da perdição, e Jesus era filho de Deus, Deus encarnado, diabo encarnado. Some people only see 3 crosses at that time. There was 4 of them. There was 3 on Golgotha that we see. That was Jesus in the middle, a thief on his left and a thief on his right. Algumas pessoas só enxergam 3 cruzes naquela ocasião. Havia 4 delas. Havia 3 no Gólgota, que nós vemos, que era Jesus no meio, um ladrão à sua esquerda e um ladrão à sua direita. And watch. One thief said to the other, or said to Jesus, if, now you know he's the Word, but if thou be the Word, won't you save yourself? Won't you do something about it? That's the same thing today. E observe, um ladrão disse ao outro, ou disse a Jesus, se. Agora, você sabe que ele é a palavra, mas se tu és a palavra, não te salvarás a ti mesmo? Não farás algo? É a mesma coisa hoje. Have you heard these old devils come say, if you believe in divine healing, here's somebody's eyes, won't you open their eyes? Smite me blind, smite me blind. The same old devil. See, come down off the cross, we believe you. If you be the Son of God, turn these stones into bread. Same devil. Você ainda não ouviu esses velhos demônios virem dizendo, se você crê em cura divina, aqui estão os olhos de alguém, não vai abrir os olhos dele? Fere-me de cegueira, fere-me de cegueira. É aquele mesmo velho demônio, está vendo? Desce da cruz, nós creríamos em ti. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O mesmo demônio. Just walk away. No, that's the way Jesus did it. He never clowned for any of them. Simplesmente afaste-se, veja. Não, foi assim que Jesus fez. Ele nunca fez papel de palhaço para nenhum deles. Put a rag over his hand, over his precious eyes like that, and they took a stick and hit him on top of the head, said, tell us, if you're a prophet, now tell us who hit you. They changed the stick one to another. Colocaram um trapo sobre sua mão, sobre seus preciosos olhos assim, e apanharam uma vara e o golpearam na cabeça. Disseram, dize-nos se és profeta agora, dize-nos quem te bateu. Eles passavam a vara de um para outro. Now, tell us who hit you, and we'll believe you're a prophet. He never opened his mouth, he just said that. He don't clown, he just does as the Father says. You see. Okay? Let them go ahead, their time's coming, don't worry. Yes, sir. Agora dize-nos quem te bateu, e creremos que és profeta. Ele nem abriu a boca, apenas ficou quieto. Está vendo? Ele não faz papel de palhaço. Ele só faz o que o Pai diz. Veja, está vendo? Deixe que sigam em frente. A hora deles está chegando. Não se preocupe. Sim, Senhor. Now, they touched his garment. They felt no virtue, but a poor little woman had a need, just touched his garment. He turned and said, who touched me? It's what a different touch. It depends on how you're touching it. What you believe. Agora, eles tocaram sua veste, não sentiram virtude alguma. Mas uma pequena mulher pobre tinha uma necessidade, apenas tocou sua veste. Ele se voltou e disse, quem me tocou? É o quê? Um toque diferente. Depende de como você o toca. Veja, do que você crê. Now, you see, now as Satan is has incarnate himself from Antichrist, the false prophet now, and in the days of the Jew, is Antichrist amongst the early church. Agora, está vendo? Agora, como Satanás encarnou-se de anticristo a falso profeta agora. E nos dias dos judeus é anticristo entre a igreja primitiva. In the dark ages, he become a false prophet to the world. See here, there's a cup of iniquity. Now that's to the church age. Now, but in the age after the church goes home, he becomes a beast. He becomes the devil incarnate, the red dragon himself. Na Idade Média, tornou-se um falso profeta para o mundo. Está vendo-a ali com seu cálice de iniquidade? Agora, isso é para as eras da igreja agora. Mas na era depois que a igreja for para o lar, ele se torna uma besta. Ele se torna o diabo encarnado, o próprio dragão vermelho. Oh,
Oh, my. Can't you see what I mean? He's incarnate in his people then. He's got his people bound by his power. Amen. The false prophet has prophesied him right into it. Oh, que coisa! Não consegue ver o que quero dizer? Ele está encarnado em seu povo, então. Ele tem seu povo preso pelo seu poder. O falso profeta profetizou e eles caíram exatamente nisso. Give them over to strong delusions to believe a lie and be damned by it. Denying the word with a form of godliness. Entrega-os à operação do erro para crerem numa mentira e serem julgados por ela, negando a palavra com aparência de piedade. God works His place in a Trinity, justification, sanctification, and incarnate Himself in His people with the baptism of the Holy Ghost. Amen. Same thing. The devil is just in a type after Christ. Deus opera seu lugar numa trindade, justificação, santificação e se encarna em seu povo com o batismo do Espírito Santo. A mesma coisa, o diabo está num tipo, como Cristo. Oh, Satan incarnates himself. Now what? Satan, when Jesus incarnates himself in his people, the very life that was in Christ is in the person. Oh, Satanás se encarna. Agora observe, Satanás, quando Jesus se encarna em seu povo, a própria vida que estava em Cristo está na pessoa. What would it do if you took the life out of a grapevine and put it in a pumpkin vine? It wouldn't bear pumpkins no more, it'd bear grapes. What if you took the life out of a peach tree and put it in a pear tree? Would it bear pears? No, it'd bear peaches. The life tells what it is. See? O que aconteceria se você tirasse a vida de uma videira e a pusesse numa aboboreira? Ela já não daria abóboras, daria uvas. E se tirasse a vida de um pessegueiro e a pusesse numa pereira? Ela daria peras? Não, daria pêssegos. A vida diz o que é. Está vendo? When you hear people say they got the Holy Ghost and deny this word, there's something wrong. The Holy Ghost wrote that word. And Jesus said this, if a man has my spirit in him, he'll do my works. Quando você diz, ouve pessoas dizerem que tem o Espírito Santo e negam esta palavra, há algo errado. O Espírito Santo escreveu essa palavra. E Jesus disse isto, se alguém tem meu Espírito nele, ele fará minhas obras. You want to read that? You want to put it down, St. John 14:12. Yeah, all right. He that believeth in me, the works that I do, shall he do also, even more than this shall he do. For I go to the Father. See? Querem ler isso? Querem anotar? É São João 14:12. Sim, muito bem. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Até mesmo mais do que isso fará, porque eu vou para o Pai. Estão vendo? Then he sanctifies him, cleans him so he can stand before God. That drop of ink falls there and takes him across the chasm. See? Então ele o santifica e limpa, de modo que possa se pôr diante de Deus. Aquela gota de tinta cai ali e o leva para o outro lado do abismo. Estão vendo? Now what? Satan, when he incarnates himself in his subjects, they do the work that he did. Don't you see? What did he do? Come right to that innocent woman to deceive him. And that's exactly what some of these devils do. Agora observem, Satanás, quando ele se encarna em seus súditos, eles fazem a obra que ele fez. Não estão vendo? O que ele fez? Veio direto àquela mulher inocente para enganá-la. E é exatamente isso o que alguns destes demônios fazem. Come right into a place and say, a little pastor gets started out somewhere, come in and say, oh, if you just join up with us. The same devil work. Now that's the truth. Entraram em certo lugar e dizem, um pequeno pastor começa em algum lugar, chegam e dizem, se você se unir a nós. A mesma obra diabólica. Agora, essa é a verdade. And when Satan becomes incarnate into his church to be a devil, then they are the ones that does the murdering and killing and so forth. Because Satan is a killer in the first place, a liar. See? E quando Satanás se encarna em sua igreja para ser um diabo,
Então eles são os que cometem os assassinatos e as matanças e assim por diante. Porque, para começar, Satanás é um assassino, um mentiroso, Estão vendo? All right. What does Satan do when he does? When he becomes incarnate amongst the people? It's his duty to be shrewd. He is shrewd. Muito bem. O que faz Satanás quando faz? Quando se encarna entre o povo? É seu dever ser astuto. Ele é astuto.